A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que estão conosco, ligados, antenados, nas mídias que cada um está vendo, participando. Muito obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa que Tu nos concedeste para estarmos aqui falando no Teu nome, exaltando e glorificando o Teu nome, fazendo a Tua vontade, que é pregar, anunciar, tocar a trombeta da Tua palavra, Senhor, para que nós possamos ser edificados para a glória do Teu nome e do Teu reino, em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia hoje no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 4, versículo 10, do 10 ao 16. Então, você que é bom de Bíblia, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel e vamos ler a partir do versículo 10. Amém? Então, Daniel, profeta Daniel, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, eu estava assim, olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. Era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves dos céus faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso na visão, na minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore, cortai os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai os seus frutos, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos céus os seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhada no orvalho do céu, e seja a sua porção como os animais a erva da terra. Misericórdia, Senhor. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Até aqui. Bom, vamos orar em cima dessa palavra, porque a palavra para edificar, para alertar, exortar e para fazer milagres, sinais e prodígios na nossa vida, de transformação, de tudo aquilo que Deus quer ensinar a cada um de nós através desta palavra. Bom, o título dessa mensagem é o homem precisou de ficar louco para se converter. Um rei chamado Nabucodonosor precisou ficar louco para se converter. Bom, essa é uma mensagem que nós precisamos entender por que isso aconteceu, por causa de que maneira, o que aconteceu para que esse homem, um rei, ficasse louco para que Deus pudesse o converter e reconhecer que Deus é o Senhor e a Ele toda a honra e toda a glória, não a do homem. Ninguém rouba a glória de Deus. Amém? Bom, então diz assim a palavra. O rei estava na sua cama, no seu leito, e aí teve uma visão na cabeça. Estava lá na cama dele, numa boa, teve aquela visão. Estava assim olhando e viu uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Bom, aí começa um enigma na cabeça do rei, porque ele não entendia as coisas que o verdadeiro Deus estava lhe mostrando. Ele conhecia outros deuses, falsos deuses, aqueles que se intitulavam deuses, mas não eram deuses. Um homem
que tinha tudo, tinha poder, tinha autoridade, e que Deus até usava esse rei, esse reino da Babilônia, para disciplinar a quem Deus queria corrigir. Bom, Deus faz tudo aquilo que lhe convém e do jeito que Ele quer, do modo que Ele quer, da maneira e no tempo que Ele quer, e conforme a medida que Ele quer nas nossas vidas, por amor a nós, para nos consertar, para nos edificar, para olharmos para Ele e reconhecermos que Ele é o Senhor, porque sem Deus não somos nada, não vamos a lugar nenhum, mas com Ele vamos conquistar, tomar posse de toda a herança que foi deixada pelo nosso Deus para as nossas vidas. Amém? Bom, a iniciativa de Deus para alcançar o homem. Deus preparou um cenário bem complexo, de uma visão bem elaborada, preparada para que os magos do reino não pudessem decifrar. Mas tinha que tinha um espírito de excelência, tinha um espírito de Deus. Esse podia interpretar aquela visão que o rei teve, e que aquilo deixou ele preocupado, deixou ele intricado, encucado com aquela visão. Ele falou: eu quero saber o que isso significa. Quantos já tiveram sonhos e quiseram interpretar, saber o que aquele sonho estava significando para a sua vida, o que aquele sonho estava dizendo? Bom, aqui apareceu Daniel, que recebeu o nome de Beltesazar na Babilônia, para que ele fosse introduzido na presença do rei após 3 anos de educação, de alimentação, mudando de nome, sendo educado na lei babilônica, mas a essência, o interior dele continuou o mesmo. Ele foi levado cativo, foi ensinado a língua dos caldeus, dos babilônios, e foi ali alimentado e instruído para servir no palácio. Mas era um dos cativos que fora sido transportado de Judá, Israel. Todos que foram levados para lá, 4 sobressaíram, Daniel e os seus 3 amigos. Esses foram servir no palácio ao rei, porque ao longo de 3 anos, o rei reconheceu que esses 4 membros que estavam ali diante dele, realmente eles se sobressaíam entre os outros. Por que será? Porque neles estava o Espírito Santo de Deus. Habitava o Espírito Santo de Deus. E isso fez com que eles sobressaíssem a todos os outros que também com eles estavam lá, no castelo do rei, sendo educado na língua dos caldeus, alimentado pela comida dos caldeus. Até o nome foi mudado, mas esses 4 sobressaíram sobre os outros. E aí, então, Daniel começou a assistir ao rei, muito bem estruturado na forma que a visão que o rei teve, e chamou os magos para interpretar o sonho, mas os magos não souberam interpretar o sonho. Os magos não conseguiram falar ao rei o que significava aquele sonho. Mas Daniel tinha unção, o dom de interpretação de sonho, decifrar os sonhos, revelar o que significava aquele sonho. Deus sempre arruma um jeito para converter uma pessoa. Muitos já se converteram pela dor, por situações difíceis que passaram em suas vidas,
traumas, perdas, casamento, filhos. Sempre tem uma situação em que Deus vai usar para converter alguém, para mostrar que Deus é soberano, Ele faz da forma que Ele quer, o que Ele precisa fazer. E ninguém pode falar com Ele, não faz isso, não faz aquilo. Ele é soberano. Ele faz como Ele sabe que tem que fazer para poder alcançar, resgatar, edificar e fazer com que as pessoas, e nós vemos isso, muitos poderosos da terra, poderosos em cargos, em situações de status políticos ou situações de status espirituais, também tem. Bambambam do mundo das trevas, que fazia, acontecia, muitos já vi, se converteram, porque reconheceram, viram que só existe um Deus, o Deus sobre todos os deuses, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, esses jovens, crentes, fiéis, inteligentes, cheios da graça de Deus, mas o convívio com pessoas crentes não quer dizer que a pessoa também vai ser crente. É importante saber com quem nós convivemos e nós temos também uma vida pessoal, firmada, alicerçada na rocha da palavra de Deus. Deus sempre mostra o caminho para nós, sempre dá uma chance. Então Deus quer fazer uma mudança na nossa vida. Ele quer mudar. Isso se a pessoa aceitar. Ele deu uma chance. Aqui no caso, ele deu uma chance de 1 ano para Nabucodonosor se arrepender, porque aqui embaixo no versículo 28, aí Deus fala Daniel fala com Beltesazar sobre o arrependimento, para que ele pudesse mudar aquela sentença. Deus faz isso. Deus mostra que ele pode mudar, pode transformar. Então, o versículo 28 fala muito bem sobre isso. Aqui no versículo 28 fala assim: todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio do rei da Babilônia, aconteceu essas coisas. Vamos voltar ao versículo 26. E quanto ao que foi falado, que queixassem o tronco com as raízes das árvores, o teu reino voltará para ti, depois que tiver reconhecido que o céu reina, ou seja, o Deus que está no céu reina. Não tinha outra saída. Portanto, ao rei, aceita, versículo 27, 4:27. Portanto, ao rei, aceita o meu conselho, Daniel falando com o rei, e põe fim aos teus pecados. E põe fim aos teus pecados. E põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ou seja, ele estava dando uma lição, uma dica, uma forma do rei se humilhar, se quebrantar, reconhecer que ele não era nada. Que tudo aquilo que ele tinha, quem tinha dado para ele era Deus. Ele nem conhecia Deus, mas Deus estava usando ele. Deus estava usando ele para disciplinar um povo. Deus usa o ímpio para até fazer isso, disciplinar o seu povo. Deus faz com que o ímpio junto para que o povo de Deus receba. Tremendo esse Deus, né? A forma como Deus usa até o ímpio. Bom, aí o rei não aceitou o conselho e continuou se engrandecendo, continuou se glorificando, porque ele achava que ele era o tal, o bambambam, o rei da cocada preta,
a branca, amarela, azul, verde. E aí ele continuou se engrandecendo pelos grandes feitos e que ele tinha conquistado. E quem fez tudo isso foi Deus na vida dele. Tudo que você tem, meu irmão, tudo que eu tenho, tudo que nós temos, vem de Deus. Tudo que eu recebi até hoje, que você também recebeu até hoje, foi Deus que te deu. E nós não somos donos de nada, nós somos simplesmente administradores de tudo que temos, porque tudo vai ficar aqui. Um dia, quando nós partimos dessa terra para a glória, tudo vai ficar aqui na terra. Nós somos agora simplesmente administradores de tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então cuide bem, multiplique, faça igual aquela parábola dos cinco talentos, 2 talentos, 1 talento, que o que recebeu 5 e o que recebeu 2 multiplicou, e o que recebeu 1 só teve medo e entregou a mesma coisa. Então, Deus nos dá condições de multiplicarmos, porque Ele faz da forma que Ele quer. Então, nós vemos aqui um rei que ele recebeu um aviso, recebeu a visão, e o que ia acontecer, e o profeta Daniel revelou, mostrou para ele o que ele precisava fazer, mas ele não aceitou o conselho de Daniel. Prepotência, orgulho, soberba, Deus não se agrada de soberbo, nem de prepotência, nem de orgulhoso. Bom, Daniel, ele foi muito usado por Deus nessa conversão de Nabucodonosor. Muitos profetas são usados por Deus. Você também é um profeta de Deus. Nós somos chamados, quando você anuncia, quando você avisa a um parente, a um amigo, a um irmão, a um amigo de trabalho, sobre aquilo que está acontecendo de errado, que as pessoas não conseguem enxergar, você é o olho de Deus aqui na terra, o seu braço de Deus, a mão de Deus aqui na terra, para conduzir essa pessoa que está cega ao caminho que Deus quer que ele ande. Porque Deus não quer ver o filho, aquele que ele criou, indo para o inferno, não. Ele quer salvação. A minha salvação, a sua salvação, a salvação daquele que não está enxergando o caminho, a salvação daqueles que precisam conhecer o caminho, conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus. Deus quer fazer isso. Mas se não houver quem anuncie a palavra, quem mostre o caminho para aqueles que estão no caminho do inferno, do fogo eterno, onde há choro e ranger de dente, como é que eles vão enxergar? Por isso que Deus levantou você, por isso que Deus te ungiu, te consagrou, te revelou os mistérios ocultos do reino de Deus, te mostrou o bom caminho, o caminho santo, para que você também possa ser um instrumento, uma ferramenta de Deus para edificar o reino de Deus em pessoas. É chegado o reino de Deus. Aonde você chega, aonde você chega, irmão, irmã, você que é usado por Deus para pregar, para anunciar, para evangelizar, para orar, aonde você chega, seja com a sua presença, com a sua oração, com a sua pregação, o reino de Deus chega também. Porque você agora pertence ao reino de Deus. Você se converteu, se humilhou, reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e agora você está caminhando num caminho santo, um caminho puro, verdadeiro, de justiça, de verdade, de amor, de graça e misericórdia. Aonde você chega, chega todo esse pacote junto, para que você seja também
uma ferramenta afiada, moldada, forjada, preparada por Deus para mostrar, edificar o reino de Deus. Aqueles a quem Deus quer ver a conversão. Foi assim que aconteceu com Nabucodonosor e Daniel. Daniel estava lá para ver, para fazer e mostrar o caminho de Deus. Mas quando as pessoas resistem o chamado de Deus, mesmo assim Deus ainda dá uma oportunidade. Diga glória a Deus. Mesmo assim as pessoas recebem uma outra chance. Deus é paciente, é longânimo. Deus é paciente. Ele vai te dar chance da sua conversão. Ele não quer que você vá para o caminho do inferno ou passe uma vida infernal aqui na terra. Ele quer que você passe uma vida de vitória aqui na terra. Seja uma vida para glorificar o nome do Senhor. Uma vida para mostrar que Deus é verdadeiro, que Ele existe, é real. E Ele tem feito grandes sinais, prodígios, maravilhas, proezas na sua vida. E você é um testemunho vivo do poder de Deus aqui na terra. Pela sua transformação, pela sua conversão. Quantos que já viram a conversão de alguém que seria impossível ver a conversão, aconteceu. Tudo isso é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. E não é diferente quando você também vai ser usado, vai ser forjado, preparado para levar o Evangelho aonde? Levar a luz, levar a verdade, a justiça aonde? Isso não está acontecendo, seja numa casa, seja numa família, seja num trabalho com alguém, seja onde Deus quiser te usar. Você vai receber um sinal do Espírito Santo, falar, essa é a pessoa em que você vai falar do meu nome. Por exemplo, hoje eu estive numa clínica e eu tive hoje contei lá, fiquei esperando. Algumas coisas aconteceram que não era para acontecer, mas o tempo foi passando e eu fui esperando a minha vez, quando eu já deveria ter ido há muito tempo ser atendido, mas Deus tinha um propósito. Ali tinha uma pessoa que estava afastada de Deus. Aí quando eu vi a máscara da pessoa com um sinalzinho da cruz aqui, eu perguntei, isso depois de muito tempo de esperar ali, quase 1h30, quase 2 horas esperando a minha vez, eu perguntei, você é de que igreja? Ah, eu estou afastada. Falei, ah, é? Por que você está afastada? Teve algum problema? Estava na igreja, esfriou. Ah, eu vi algumas coisas na igreja que eu não me agradei. Falei, olha, Deus teve um propósito para que eu ficasse aqui até passei da hora que eu deveria ser atendido, já deveria ser atendido mais tempo, mas aí Deus mostrou o porquê que eu fiquei tanto tempo ali, quando já deveria ter ido embora há muito tempo. Era para fazer uma oração por aquela pessoa e fazer com que ela buscasse de novo os caminhos do Senhor. Estava afastada. Aí fizemos uma oração ali, chamei um atendente também que lá é crente, que conhecia. Falei, vamos orar para essa pessoa aqui que está afastada. E aí oramos e a pessoa falou, eu vou voltar para a igreja. Eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. Alguém pode viver sem Deus? Não. Ninguém vive sem Deus. Iludido, louco ou insano é aquele que pensa que pode viver sem Deus. Mas ainda tem o pior. O pior ainda é morrer sem Deus. É morrer sem ter a salvação. Isso é que é o pior. Pior de tudo. Morrer sem ter o nome escrito no livro da vida. Para receber a coroa da vida, a salvação eterna, a vida eterna.
Isso é que é o pior. Aqui na Terra, quando a pessoa não tem Deus, não tem os princípios, a base, o alicerce da palavra de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, passa uma vida amarga, uma vida de derrota, uma vida de fracasso, seja no casamento, seja no trabalho, seja na saúde. Passa, porque isso é verdade. Porque as pessoas pensam que podem fazer o que querem e não vai ter consequência nenhuma. Se não andar conforme os princípios de Deus, conforme a ordenança de Deus, conforme está estabelecido no manual que Deus deixou para cada um de nós seguirmos. E aí, quem não anda, quem não conhece, quem não vive, quem não pratica essa palavra, passa a ser um cego andando sem entender o que acontece na sua vida. O que determinadas situações que estão acontecendo no seu casamento, sua casa, sua família e com seus filhos. Por que certas coisas estão acontecendo? Por quê? Falta de conhecimento da palavra de Deus. Falta de conhecimento da palavra de Deus. No livro do profeta Oséias 4:62 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. O próprio Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Quem quer errar na vida? Quem? Mas tem muitas pessoas que erram. E erram o tempo todo. Vivem errantes, caminhos errantes. E nem sabem que estão em caminhos tortuosos. Para eles é deleite, para eles é prazer, mas é uma coisa boa. Mas estão errando nas Escrituras. O caminho das Escrituras, o caminho da palavra. Esse homem aqui estava sendo usado por Deus, nem sabia que estava sendo usado por Deus, o rei Nabucodonosor, e dessa forma em que ele vivia, ainda por cima, ele tomou toda a glória que ela de Deus, que é de Deus, e chamou para si a glória, ou seja, queria roubar a glória de Deus. Construiu uma Babilônia, uma cidade suntuosa, uma cidade maravilhosa, em que ele achava que tudo aquilo era para glorificar o nome dele. Glorificar a prosperidade e a segurança contra a adversidade. A Babilônia era a cidade mais rica e poderosa do mundo. A Babilônia era uma cidade mais rica e poderosa do mundo. Ela tinha 96 quilômetros de muro. 96 quilômetros de muro. Olha só como é que era. 25 metros de largura. Tinha uma imagem lá de um deus que eles tinham que pesava 25, peso de 22.500 quilos. Olha que loucura. Uma imagem de um deus que eles tinham lá, chamado Marduk, que tinha um peso de 22.500 quilos de ouro. De ouro. Lá estava o Jardim Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo. Na época, né? Bom, tudo isso, o rei se encheu de egoísmo, de prepotência, de soberba, para declarar que ele... Aí é que foi a queda dele. Lá no versículo 31. No versículo 31, diz aqui, vamos lá no versículo 31, vamos ver o que aconteceu aqui. Ainda ele, o rei do mundo no 30 que já começa ele a se vangloriando. Falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Olha só, é que a glória era dele. Meu irmão, minha irmã,
Toda a honra e toda a glória vem de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Esse rei aqui caiu porque ele quis roubar a glória de Deus. Nunca tente isso na sua vida. Você é simplesmente um filho de Deus. Filho do Deus Altíssimo. Já é muita coisa. Igual a Jesus Cristo. Irmão de Jesus Cristo. Filho do Deus Altíssimo. Não queira ser Deus. Não queira ser Deus. Já vi muita gente cair porque se intitulava mais poderoso, mais conhecido do que Deus. Muitos já morreram por causa disso. Quando falaram isso, proclamaram e anunciaram que eram mais conhecidos, muito mais famosos do que Deus, aí foi a queda. E não foi diferente com esse rei. No versículo 30 falou o rei dizendo, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder, o poder não era dele, era de Deus, e para a glória da minha magnificência. Aí no versículo 31 diz assim, ainda esta palavra na boca do rei, estava essa palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu e disse assim, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como um boi, vai pastar. Você que vivia no palácio vai pastar igual um animal, um quadrúpede. E passar-se-ão 7 tempos sobre ti. 7 anos. Deus sempre usa o número 7 para mostrar a sua glória também. 7 tempos. 7 tempos até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá a quem ele quer. Na mesma hora se cumpriu as palavras sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelos como penas de águia, e as suas unhas como das aves. Mas no fim daqueles dias, depois de 7 tempos, pastando, diz o versículo 34, mas ao fim daqueles dias, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. Entenda, meu irmão, que é preciso conhecer a palavra para ter entendimento de Deus.